Disse, o que será hoje que o professor vai trazer? Se ele amanhecer de mau humor, quando ele amanhecer de mau humor, ele vinha de mau humor mesmo. Vinha de mau humor mesmo. Aí ele disse, hoje de novo estou de mau humor. Dormi ruim e hoje não estou dando sopa a ninguém. Hoje eu quero um verso onomatopaico. Onomatopaico é um verso que imitava a voz da natureza. Imitava a voz da natureza, que está no poema Eneida, que era o poema principal do poeta latino Virgílio, Mauro Virgílio. Então ele perguntou a todo mundo e ninguém sabia. Ele disse, você sabe? Eu em pé. Sei. Pois diga. Eu disse, professor, eu posso fazer um introito para dar motivo a que esse verso fosse escrito, porque os versos da poesia latina da época, que era erudita, eram para ser declamados no teatro. Não era para ser declamado ou para a pessoa simplesmente ler, era ser declamado no teatro. Era para a pessoa que está ouvindo, ouvir do artista a forma como o verso foi escrito e o que é que ele significava. A interpretação. Né? Era que os soldados romanos, eles montavam um cavalo magro, chamado da Arábia, que era uma máquina de guerra. E o cavalo pensava igual o cavaleiro, e o cavaleiro pensava igual o cavalo. Ele era uma máquina de guerra. Uma máquina de guerra. E carregava o soldado com o fardamento dele, com o elmo, que é aquele capacete de metal, carregava um escudo na mão esquerda e carregava uma lança na mão direita. Só que a lança tinha no estribo direito um receptáculo, uma espécie de um copo, em que ele podia colocar o pé da lança. E andavam emparelhados de 4 em 4. E viajavam longas distâncias em estradas que ainda hoje existem, no sul da Itália até Portugal. Ainda existem essas estradas estreitas de pedra que os romanos fizeram para o exército deles chegar onde eles tinham destino. Então, eram os cavalos em parelha de 4, em que o escudo do lado esquerdo batia na lança do soldado que estava à esquerda, do lado direito do soldado. O que o poeta quis significar? Ele quis descrever o som dos cascos sobre as pedras e o tinir do escudo na lança do soldado que estava à esquerda. Eu pedi ao professor para fazer esse preâmbulo para dar o sentido do verso. Aí o verso dizia assim, escuta sonante, pulsuque pedus, conterrita telos. Quer dizer, os escudos soam como o tinir dos escudos, enquanto os cascos comprimiam o chão. Não tem sentido você lendo, mas se for onomatopaico, aí você sente o galope. Escuta som da postura pedra com terra tetelos. O ritmo, né? Hã? Fica um ritmo. Fica o ritmo, porque era para ser declamado. Escuta som da postura pedra com terra tetelos. Isso não é todo mundo que percebe isso, não. Eu levei um trabalho tremendo para achar isso dentro do poema. Que eu queria ver escrito isso dentro do poema. Aí era nota boa, mas sem ser latinista, porque os latinistas não examinavam essas curiosidades. E foi exatamente uma dessas curiosidades
que eu li nas obras completas do Virgílio. Tinha uma nota, observação, Le Tombeau de Virgílio, o túmulo de Virgílio. Então existia uma região perto da Itália chamada Mantua, eu acho que ainda existe, Mantua. E ele, como um poeta já famoso e culto, ele viveu mais em Roma. E quando ele fez uma viagem ao Egito, de navio, ele fez para adquirir mais conhecimento e corrigir os versos quebrados que ele havia deixado no texto da Eneida. E encontrou-se então com o imperador Cláudio, muito doente. Ele adquiriu uma infecção, vinha queimando de febre, no navio dele, que era a remo. E o imperador soube e foi a ele. Ele com o manuscrito da Eneida na mão. Aí o imperador disse, não, você não vai no seu navio, não. Eu vou mandar você no meu, que são 3 carreiras de remo, que é mais rápido do que o seu, senão você não chega vivo à Itália. Que ele ia até o porto de Brindisi, no sul da Itália. Ele disse, mas eu queria pedir a Vossa Majestade que me fizesse um último favor, o de queimar os originais da Eneida. Ele disse, não posso fazer, porque nesses seus originais estão todas as histórias do Império Romano. Tudo está escrito aí, não posso mandar queimar. Ele disse, pois então eu lhe peço que mande escrever um epitáfio para pôr na minha tumba. Aí o imperador mandou que ele ditasse, que ele já estava no estertor da morte. E ele escreveu, Mantua me genuit, vive Roma, tenet me nunc partenope, Cetini Pasqua Hura Ducis. Ele só quero isso, Cetini Pasqua Hura Ducis. Nasci em Mantua, vivi em Roma, tem-me agora Partenope. Eu cantei em versos os pastores, os agricultores e os generais. Isso aqui que me interessa. Cetini Pasqua Hura Ducis. Ele escreveu esses 3 livros mesmo. E nisso, os outros também não sabiam, mas eu aprendi no rodapé, escrito em francês, das obras completas de Virgílio. Outra coisa curiosa, já na minha advocacia, havia um desembargador aqui que, num julgamento que estava empate 1-1, mas eram 3, ele pediu vista dos autos. E era uma matéria de direito de família que ele conhecia muito, porque eu já havia trabalhado com ele em várias ações de família. Eu disse, ele tendo pedido vista, naturalmente que eu não vou perder isso, eu vou ganhar de 2-1. Só que quando foi na hora da vista que ele trouxe o voto, ele votou de acordo com os outros, eu perdi de 3-0. Mas ele escreveu no voto dele, como dizia o poeta Virgílio, em seu livro Liber Amoris, escreveu uma frase lá. Aí eu fiz um embargo de declaração. Desembargador, Vossa Excelência conseguiu descobrir um 4º livro que Virgílio nunca escreveu. O senhor devia mandar para o editor Reuters, em Paris, para ele incluir nas obras completas de Virgílio, que não tem essa obra.
Ele nunca escreveu esse Liber Amoris, livro do amor, nunca ele escreveu. Esse foi um livro que Vossa Excelência encontrou em algum lugar do mundo, porque eu tenho as obras completas do Virgílio e posso levar para o senhor ver. Escrevi isso no embargo de declaração. Ele levou o embargo de declaração, mas não gostou da observação. Rejeitou meus embargos, eu perdi 3-0. Depois, quando terminou, ele disse: ei, não precisava tu me humilhar daquele jeito não, cara. Eu disse: mas é bom você ter cuidado em literatura, porque em literatura o senhor não discute comigo não. Porque o estudo de literatura era difícil, porque eu conhecia os autores pelo estilo, conhecia os autores pela escola literária e até pelo texto deles, que eles escreviam. Porque tinha autor, por exemplo, que não escrevia cacófato. Por exemplo, pouco a pouco ele não dizia que dá capô. Ele não ia dizer. Ele dizia, por exemplo, Pontes de Miranda, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, que era de Sergipe. Escrevia a pouco e pouco, mas pouco a pouco ele não escrevia. Então, a minha vida lá em Sobral, durante os 6 anos que eu passei lá, eu consegui aprender no curso de Humanidades, que equivale o primário, equivale o ginásio e o colégio. Eu consegui aprender o que eu nunca vi em mais nenhum colégio em que eu frequentei, e nem na faculdade, nenhum professor que tivesse conhecimento disso. Não me lembro. Isso, eu era um garoto. Eu me lembro que em 52 eu já tinha visto tudo isso. E em 54 eu estava terminando o liceu. Eu voltei, eu me matriculei no liceu, só que no liceu, Química era uma matéria que era dada em 2 anos, no segundo e no terceiro científico. E lá em Sobral era só 1 ano. Era só 1 ano. Eu tinha que fazer uma complementação dessa matéria sob pena de eu não terminar o científico. Eu que precisava, filho de pai paupérrimo, precisava entrar na faculdade de Direito, não podia fazer o clássico, porque o clássico era só latim, português, e você escolhia uma língua, o espanhol, o italiano, o alemão, o francês. Era fácil, mas era à tarde. E eu só podia estudar de noite, porque à tarde eu trabalhava. E numa dessas provas que eu fui fazer de Química, para poder completar o currículo, o professor era médico e era professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal. Muito carrasco e muito irônico. Tudo ele levava o aluno na zombaria e era carrasco. Ele mesmo dizia: vão fazer a prova 2 alunos numa carteira só, que tinha umas carteiras que eram duplas. E pode pescar, pode perguntar um ou outro. Agora, se eu achar uma semelhança, é 0 para cada um. Ele era terrível. E quando eu fui fazer, tinha um exame oral, na segunda época. Eu fui nesse exame de complementação, tinha um exame oral. Ele não trouxe prova escrita de ninguém, mas trouxe a minha. Eu precisava tirar um 7 na soma das 2 notas. Quer dizer, eu tinha que somar 14 para tirar um 7 para ser aprovado. E ele, na minha prova, tinha dado um 6 bem grande. Simplesmente escreveu um 6 bem grande. Então eu tinha que tirar, no mínimo na oral, um 8. Senão estava reprovado. Ele mandou
que eu escrevesse a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aí eu escrevi a lei, pelejei para me lembrar do exemplo clássico, que ele pediu que desse o exemplo clássico, que era a balança. Botava uma vela, um peso no prato da balança, botava uma vela acesa no outro prato e cobria com uma espécie de copo. A vela se derretia, mas os pratos não se mexiam. Então, mostrava que na natureza nada se perdeu e nada se mudou. Tudo se transforma. A vela acesa se transformou no líquido com a fumaça, mas não perdeu peso. A matéria era do mesmo peso. Engraçado. Eu me esqueci do exemplo clássico. Deu um branco, esqueci. Aí, inventei outro na prova escrita. Inventei outro. Se um carneiro morre no meio de um descampado e entra o cadáver do carneiro em putrefação, as árvores, das folhas das árvores da ambiência, recebem o odor que exala o corpo putrefato. O chão fica fertilizado, que naturalmente nascem arbustos frondosos e verdejantes. Outro carneiro vem e pasta, come essas folhas. Vem o homem e come o carneiro. Na natureza, nada se perdeu, tudo se transformou. Aí eu pus, ponto, observação. Essa lei não era bem do cientista Lavoisier. Porque um filósofo, poeta-filósofo romano, de 200 a 100 anos antes de Cristo, escreveu ex nihilo nihil, in nihilum nihil potest revert. Na natureza, nada vem do nada. Em nada, nada pode se transformar. Então, essa frase, o Lavoisier simplesmente traduziu do latim para o francês. Aí o professor, quando terminou, ele disse, eu quero saber onde foi que você viu isso. Isso o quê? Essa frase aqui, que eu nunca ouvi falar. Eu disse, não é possível. O senhor nunca ouviu falar? Eu disse, nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Aí eu disse, pois isso está no livro de Química, de 1951, da editora Melhoramentos, na página 412. Então, se chegar lá, o senhor vai ver. Ele disse, só por isso eu vou lhe dar um 10. Aí eu tirei um 10. Aí passou, né? Média 8. Aí eu passei com a média excelente, mas não que eu soubesse química. Eu passei porque aproveitei a garapa do ensinamento do cara, né? E o ensinamento do filósofo romano que viveu 200 anos antes de Cristo.